Os cientistas têm muitas perguntas sobre tudo. Devem perguntar e duvidar constantemente para obter uma resposta correta. A ciência está descobrindo o que já foi criado. Ela não pode dar a resposta às perguntas fundamentais sobre de onde viemos e para onde vamos. Com minha vida de fé, aconteceu mesmo, mas o problema é que eu tinha muitas perguntas e em nenhuma igreja encontrava a resposta que me ajudasse, até que cheguei aqui, na Igreja de Deus. Eu comecei a frequentar a Igreja de Deus porque pude encontrar respostas definitivas para todas as minhas perguntas espirituais. Aprendi muito vendo a Igreja de Deus. Eles sempre têm ideias sobre como manter a paz em casa e a paz na sociedade. Os médicos gravam o juramento de Hipócrates para que eles dediquem todas as suas vidas para servir a humanidade. Eu nunca pensei que através da igreja eu pudesse cumprir espiritualmente o meu juramento de Hipócrates. Mas, estando na Igreja de Deus, pude compreender e praticar o trabalho para a vida física e a vida espiritual. Qual é a essência da fé? Qual é o correto padrão de fé? Sacrifício. Consideração. Concessão. Compartilhar. Perdoar. Servir. O que é o verdadeiro amor? Como posso ter uma vida significativa? Eu encontrei a resposta na Igreja de Deus. Yes. Eu encontrei a resposta. Sim, na Igreja de Deus. Eu encontrei todas as respostas que eu procurava na Igreja de Deus. A Igreja de Deus foi fundada em 1964 na Coreia do Sul por Cristo An-Sang-hong. Em menos de meio século, a igreja cresceu consistentemente e foi estabelecida em 175 países em todo o mundo. Muitas pessoas nos perguntaram o motivo da igreja crescer tão rapidamente. Parece haver 4 motivos principais para as pessoas do mundo irem para a Igreja de Deus. Primeiro, as pessoas ao redor do mundo concordam com a fé que crê em Deus Pai e em Deus Mãe testificados na Bíblia. Segundo, a Igreja de Deus segue a Bíblia. Terceiro, a Igreja de Deus transborda de amor e consideração, considerando as pessoas do mundo como uma família. Quarto, a Igreja desempenha o papel de sal e luz do mundo, ao realizar várias atividades voluntárias, praticando o ensinamento de Deus Mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu nunca senti o que senti quando cheguei na Igreja de Deus. Para onde vocês forem neste mundo, em cada país logo vocês ouvirão: Deus te abençoe, isso é a Igreja de Deus. Na Igreja de Deus, imediatamente foi recebido como um membro da família. E o que foi ainda mais incrível é que todos eram muito unidos, mesmo sendo de países e culturas diferentes. Nos reunimos e vimos os membros que se sacrificam, que cozinham, que consideram uns aos outros, que cedem uns aos outros e oram juntos. Mesmo com o simples ato de comer juntos, compartilhar uma refeição, nos fazia sentir como numa família. Então eu posso sentir que os membros da igreja não são apenas membros da igreja, mas na verdade, parte da minha família celestial. E podemos compreender ainda mais o amor de Deus através disso. Todos os irmãos e irmãs em Sião consideram e apoiam uns aos outros com o amor da mãe. Então, eu também comecei a cuidar do meu próximo e fiz serviços voluntários para os que precisam. Eles sempre ficam chocados com a quantidade de pessoas que vêm participar e ficam curiosos sobre como tantas pessoas podem trabalhar de forma organizada e em harmonia. Eles me dizem como os membros da igreja realizam essa obra com tanta alegria.
Eles são tão profissionais. É difícil de acreditar que eles são realmente apenas membros da igreja. Eu realmente creio que os membros gravaram em seus corações as palavras de Cristo que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Desde serviços voluntários em pequena escala, como campanhas de limpeza, até serviços voluntários em larga escala, como doação de sangue em todo o país, com participantes em todas as províncias. A consideração que os membros da Igreja de Deus têm em relação às pessoas na aldeia global é realmente incrível. É muito incrível. Eu não posso imaginar como isso seria sem os animadores aqui. Isso foi como os Jogos Olímpicos. Eu não vejo tanta torcida e tanta animação do torcedor, exceto na Coreia. Eu pude participar de muitos serviços comunitários, mas o que mais me tocou foi a super tempestade Sandy. Na época, houve muito estrago. Todos estavam em caos e ninguém sabia exatamente como ajudar. Mas os voluntários da Igreja de Deus, até alguns que vivenciaram os estragos da tempestade, também ajudaram os outros em necessidade. Ajudamos a salvar seus preciosos pertences, a remover seus móveis destruídos e a remover as árvores caídas. Apenas estejam lá para ajudá-los a limpar e esteja lá com o suporte para que eles se sintam amados e cuidados. A situação aqui dentro é muito séria. O terremoto de ontem causou danos. Estamos tentando tirar os corpos das vítimas. Os soldados vão estar aqui em 2 ou 3 dias, mas será tarde demais. Então, o pai e a mãe nos enviaram aqui. Estamos ajudando os moradores e compartilhando refeições com eles. O governo não podia fazer nada devido a um deslizamento de terra por causa da inundação. Foi uma viagem de 20 horas para chegar a áreas de desastre, mas corremos para lá trazendo suprimentos e outros equipamentos de socorro. Foi pior do que eu vi nas notícias. Removemos as áreas cobertas de terra com um só coração. Vendo isto, os rostos dos moradores que assistiam impotentes se encheram de um sorriso de esperança. E nós nos regozijamos juntos. Nunca vou esquecer que cerca de 1000 voluntários da Igreja de Deus se reuniram, prepararam e entregaram itens de alívio. Quando o tufão Ryan surgiu, todos naquele lugar e até a equipe do governo ficaram profundamente comovidos. Eu realmente senti o poder do amor. You are so brave. Thank you, our friends. Your heart shines bright and you gave a helping hand. It's so great to have essential workers. We love you. We love you. Durante essa pandemia, agradeço muito por pensar em nós. Os aplausos dos voluntários foram muito comoventes. É muito bom saber que alguém está por aí, lutando conosco, lutando por nós. Nós agradecemos muito pela sua ajuda à nossa comunidade. Significa muito para nós. Somos gratos. Obrigado. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigado.
Pude fazer uma apresentação nas Nações Unidas através de um convite para o Dia Internacional da Tolerância, para discutir a importância dos direitos humanos. Com isso, se tornou evidente que as atividades da Igreja de Deus estão tendo um impacto positivo sobre a união e o futuro do mundo. O mais memorável para mim foi o concerto do ACES, que tivemos em Nova York, e o realizamos em apoio à nossa campanha Reduzamos o Crime Juntos. E o que foi realmente impressionante para todas as pessoas proeminentes que compareceram. Quando eu vi todos eles nos apoiando, isso realmente me encorajou, como jovem, cumprir a minha responsabilidade. A pequena ação pode ser uma semente plantada em alguém. E um dia, essa pessoa também fará o dia de alguém valer a pena. As pessoas chamam isso de um efeito de ondulação. Eu gosto de chamar de fragrâncias de Cristo. O presidente do Brasil convidou o ACES para o Palácio Presidencial. Ele ficou muito comovido com as atividades voluntárias da igreja em 175 países e encorajou a nós, os universitários do ACES. Ele reconheceu que temos contribuído para a paz e felicidade da humanidade. Assim, senti que nossas atividades são muito significativas. Os esforços humanitários da Igreja de Deus para a felicidade e bem-estar de todos ao redor do mundo têm sido reconhecidos por muitos governos e recebeu milhares de prêmios. A Igreja de Deus será um sinal em direção a um mundo mais belo, já que as boas obras dos membros estão recebendo o apoio de muitos governos e organizações, assim como a participação das pessoas. Parabéns por receberem o prêmio para Sião do Reino Unido, Michael King e Kim Joo-chul. O Prêmio da Rainha é o prêmio de mais prestígio do Reino Unido, reconhecido pelos 53 países membros da Comunidade das Nações. Eles visitaram o local onde a igreja realizou trabalho voluntário e contataram os beneficiários para confirmar a veracidade e a sinceridade daquela atividade. Após anos de avaliação minuciosa que passam por muitas etapas, o prêmio é decidido depois que a rainha dá sua aprovação formal. É com grande satisfação a entregar a Medalha do Mérito Legislativo. Realizaram um trabalho que recebeu a admiração do povo brasileiro. Na mesa para receber a medalha da Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial, o pastor-geral Chu Ter-Kim. Criada em 1983, a Medalha de Mérito Legislativo é conferida para condecorar autoridades, personalidades, entidades e instituições que prestaram serviços dignos de elogio do governo e do povo brasileiro. O prêmio Gawad Karzai é o principal prêmio anual do país, em busca de um grupo exemplar que ofereça uma contribuição excepcional em termos de redução de risco de desastres e assistência humanitária. O prêmio de melhor organização da sociedade civil foi dado à nossa igreja, a Igreja de Deus. Em nome dos cidadãos de Atlanta, queremos dizer o quanto apreciamos vocês
e o trabalho que vocês estão fazendo, não apenas aqui na cidade, mas ao redor do mundo. Quebramos a noção preconcebida de que as organizações políticas e religiosas não podem receber uma proclamação da cidade. A proclamação foi assinada por 15 vereadores. Qual é o significado da assinatura deles nessa proclamação? Isto significa que recebemos respeito, honra e cooperação deles em eventos futuros. Isso também significa que eles não só concordam com nossas atividades, mas também estão dispostos a participar delas. Várias autoridades municipais e legislativas ficaram emocionados com o fato de que os contínuos eventos de serviço voluntário da Igreja de Deus cultivaram um senso de comunidade e de união em sua residência. Por causa desse grande impacto, o Dia da Igreja de Deus foi proclamado em várias regiões do país. O Prêmio Lifetime reflete nosso trabalho duro junto com os nossos vizinhos, para trazer mudanças positivas para a nossa sociedade. Tenho orgulho de ser um membro desta igreja que foi até mesmo reconhecida pelo presidente de nosso país. A Igreja de Deus no Peru recebeu muitos prêmios e reconhecimento por ajudar pessoas que se encontram em situações difíceis devido aos desastres naturais e outros desastres. A Igreja de Deus é conhecida como uma igreja com um forte espírito de serviço. Inclusive, a primeira-dama participou diretamente do evento de doação de sangue organizado pela nossa igreja. Os membros da Igreja de Deus se dedicam a servir os outros por causa de suas crenças. É por isso que eles nunca se cansam de compartilhar amor com o seu próximo. O que inspira os membros da Igreja de Deus a continuar o seu trabalho voluntário? Muitos perguntam isso. A resposta está nos ensinamentos de Deus. Na Igreja de Deus, me dei conta de que nossas almas também têm Deus Mãe. E senti como se um quebra-cabeça estivesse completo. Não é natural que deva existir Deus Mãe se existe Deus Pai? Em relação aos testemunhos sobre a existência de Deus Pai e Deus Mãe, do começo ao fim da Bíblia, eu senti que é perfeito. Fiquei impressionado pelo fato de que todos os membros da igreja estavam realmente seguindo os ensinamentos bíblicos. Todos dizem que têm fé, mas não é comum que sigam todos os ensinamentos da Bíblia quando não coincidem com a sua opinião. Foi por isso que me surpreendeu. A verdade original da igreja primitiva há 2000 anos foi restaurada nesta época na Igreja de Deus. A Páscoa está sendo celebrada ao mesmo tempo em 175 países ao redor do mundo. Na Igreja de Deus, eu guardei a Páscoa da Nova Aliança pela primeira vez. Todos a chamam de a última ceia de Jesus, mas o nome real é a Páscoa da Nova Aliança. Ela contém um grande e importante mistério para toda a humanidade. Jesus prometeu que o vinho da Páscoa é o seu sangue, derramado para o perdão de pecados da humanidade. Se participarmos no pão e vinho da Páscoa da Nova Aliança, nos tornamos um só corpo com Cristo. O amor de Deus pela humanidade, quando Ele até deu sua vida, está profundamente gravado em nós. Todas as igrejas de Deus no mundo hoje aprenderam e guardam a mesma verdade da nova aliança que foi estabelecida por Jesus há 2000 anos. É por isso que nos consideramos uma família independente da nacionalidade ou raça. A Igreja de Deus não é uma igreja nova. Ela foi estabelecida há 2000 anos. Como eu sei disso? Porque guardamos a mesma verdade da nova aliança, que Jesus e os apóstolos como Pedro, João e Paulo guardaram. É uma evidência muito clara. Porque eu não vi o versículo com meus olhos, mesmo que está na Bíblia. Agora eu posso ver à luz da verdade. Enquanto eu estava estudando na Igreja de Deus, tudo parecia novo para mim. Não era algo que não estava na Bíblia. Muitas coisas não foram guardadas, embora estivessem claramente na Bíblia. O que me atraiu para a Igreja de Deus foi que cada resposta para minha pergunta me foi mostrado através da Bíblia, no lugar de apenas me dizer para ter fé ou para apenas crer. A Igreja de Deus me guiou a crer na existência de Deus através das evidências nas Escrituras.
a Igreja de Deus tenha se estabelecido no mundo todo de forma global, nós jamais perderemos a nossa essência. Isso porque consideramos o exemplo de Deus que esteve na parte mais baixa da sociedade e cuidou das pessoas necessitadas como um valor importante de nossa fé. União, amor especial, consistência, verdade da igreja primitiva, esses são os motivos para o mundo prestar atenção especial à Igreja de Deus. Você não ficaria feliz se você finalmente encontrasse a resposta e o tesouro que tem procurado por toda a sua vida? A verdade da nova aliança é o tesouro, ela nos torna melhor. A igreja deve responder essa pergunta: qual é a verdadeira essência da fé? E qual é o padrão correto da fé? Eu descobri todas as respostas às perguntas sobre a fé aqui na Igreja de Deus. Sim, na Igreja de Deus. Sim, Igreja de Deus. Todas as respostas que procurava eu encontrei na Igreja de Deus. Eu firmemente creio que o papel da verdadeira igreja é dizer a verdade àqueles que não a conhecem. Ou seja, se você conhece a verdade, você não a compartilharia? O que é a coisa mais importante na vida de fé? Christian Sanhon, o fundador da Igreja de Deus, disse que é colocar a palavra de Deus em prática. Isso significa que a esperança está em guardar os valores e crenças certos e agir para a mudança correta. A Igreja de Deus continuará a trabalhar pelas pessoas ao redor do mundo, criando um futuro brilhante e feliz, e uma esperança brilhante para toda a humanidade.